Certamente devemos fazer uma reflexão conjunta, talvez até, presidente, com a ajuda também da assessoria econômica hoje existente na presidência, porque, como todos sabemos, pode haver injustiça e há discussões sobre até os critérios dos índices de correção da dívida. Essa é uma questão já velha. Eu a conheço um pouco, porque acompanhei toda essa negociação no governo Fernando Henrique Cardoso, em que houve a troca da dívida dos estados pela assunção da dívida pela União, daí ter havido o aumento da dívida federal, mas houve também a parametrização dos índices de correção. Mas é muito curioso que, nos últimos tempos, nós temos aqui nos debruçado sobre essa crise federativa. Nós tivemos o debate, que foi bem sucedido, de superação, ministro Dino, da questão uma ADO que tratou, inclusive foi provocada pelo Estado do Pará, sobre a Lei Candir, que, de alguma forma, a não compensação afetava estados produtores de produtos primários, né, ou semi-elaborados, que tinha uma grande repercussão. Depois tivemos, já no governo Bolsonaro, esse caso foi resolvido no governo Bolsonaro, mas tivemos um outro caso gravíssimo e que, de alguma forma, colocou uma espada de Damocles sobre o tribunal, que foi a questão do ICMS sobre combustível, aquela lei complementar que reduziu o preço dos combustíveis. E o tribunal se viu às voltas com uma situação extremamente difícil, porque desse liminar para suspender a lei federal, muito provavelmente, talvez nós tivéssemos antecipado o 8 de janeiro, porque nós seríamos responsáveis pela subida do preço dos combustíveis. E nós sentamos e obtivemos uma negociação que já chegou ao governo Lula. Aqui é que se fez a compensação, porque, de fato, muitos estados dependiam fortemente da tributação sobre combustíveis. Então, são questões extremamente sensíveis aos quais a gente deve prestar atenção. Quando eu vejo, presidente, alguns governadores com uma valentia que parece até suspeita em relação ao tribunal, gente que está aqui sempre pedindo liminar e pedindo inserção na recuperação fiscal, são do mesmo partido do governo ou das forças políticas do governo, não obstante, não obtêm a solução política e vêm para o tribunal buscar. Eu fico pensando, e para os colegas que são dados aos estudos da Bíblia, eu digo, pai, eles não sabem o que fazem, porque, de fato, é chocante ver um governador como o governador de Minas Gerais, que, os seus bem-feitos ou mal-feitos, levou o Estado a uma debacle econômica, mas está sobrevivendo graças a liminares dadas por esse tribunal. Atacar o tribunal. Eu fico pensando, pai, eles não sabem o que fazem. Mas nós devemos refletir criticamente sobre essas liminares, sobretudo para que haja um equilíbrio nessas questões. Nós nos debruçamos sobre esses temas, são muitas questões federativas importantes. Recentemente, Vossa Excelência acompanhou a questão da saúde, que envolveu também toda essa temática, mas é preciso que a gente também cometa, e acho que é bom. Esses dias eu me lembrava, às vezes os confrontos são necessários. É preciso a gente chamar as coisas pelo nome. Porque, às vezes, o país comporta um excesso de hipocrisia. É preciso que a gente aponte esses farisaicos, esses fariseus, e diga, não venham aqui. Não nos ameacem, não nos façam esse tipo de ataques, porque eles são
injustos e nós não os toleraremos. Certamente é preciso que as coisas tenham uma justa medida. A sobranceria com que o tribunal lida com os temas, presidente, não significa covardia, não significa medo, significa apenas a responsabilidade de quem fala por último. Obrigado.